Aqui quem fala é o professor Guilherme. Então, dando continuidade nos nossos estudos do módulo 4, estudando com eficiência, parte 3A, passos fundamentais 02. Então, é uma sequência, de passos que eu estou compartilhando com você com várias dicas para que você possa construir a sua rotina de estudo realmente com consciência e se preparando para evitar algumas situações e também estando consciente de como você deve agir perante os desafios, criando esta rotina, esse ambiente de estudo com muita qualidade. O quarto passo é em relação à consciência. Algumas coisas eu já falei, mas eu sempre trago isto, reforço esta importância de se estar consciente para que realmente você entenda que em muitas situações dentro da graduação isto realmente vai fazer a diferença se você tiver consciência de como agir e também das possíveis coisas que podem acontecer, e você estará sendo testado. Já falei isso várias vezes. Não queira para os outros aquilo que você não deseja que esses façam para você. Por exemplo, agora aqui eu já falei isso, mas eu estou trazendo uma coisa bem específica. Por exemplo, não vou ensinar o colega porque eu não quero que ele tenha uma nota melhor que a minha. Parece um egoísmo, uma bobagem, mas tem gente que faz isso. Tem gente que pensa assim. É super estudiosa, vai super bem, mas que ao mesmo tempo é egoísta, só está enxergando para o seu próprio ego e não consegue ver que logo ali na frente poderá precisar da ajuda daquela pessoa que ele está virando as costas. Então, realmente, não pense assim. Você tem que ter um controle mental de entender as coisas, que você realmente pode bem, pode estar entre os melhores alunos ou ser o melhor aluno ou melhor aluna, com excelentes notas, mas isso não é por motivos egoístas, é porque são consequências do amor que você coloca nos seus estudos, não é para humilhar ninguém, não é para você se exibir, porque se você tem esses pensamentos, essas coisas vão lhe prejudicar nos estudos. Então, assim, não seja egoísta, não vou ensinar os colegas, eu já falei sobre isso, ensinar os colegas é uma oportunidade de, além de você fazer o bem para outra pessoa, de você também enriquecer e potencializar o seu processo de estudo. Então não pense assim, porque uma hora você pode precisar daquele colega que você virou as costas. Lute sempre pelo que é correto, mesmo que você tenha que ir até o final do mundo para garantir isso. Vai chegar um módulo ali em que eu vou falar sobre plágio acadêmico. E lá eu vou compartilhar uma experiência que eu tive durante a graduação. Então, quando eu digo lute sempre pelo que é correto, não importa o que você tenha que fazer. Mas se você estiver sendo prejudicado em algo, busque justiça, seja através da representação discente, seja através da coordenação do curso. Se não resolver na coordenação do curso, busque o diretor acadêmico, o diretor do campus, busque a comissão de ética e, em último caso, busque a justiça. Mas não se deixe prejudicar por coisas que não são justas. Sempre lute pela verdade, sempre lute pelo que é justo. Não se prejudique por injustiça. As pessoas têm que ser responsáveis pelas suas atitudes. E eu já vi muito colega, mas eu não vou bater de frente com o docente, eu não vou bater de frente com eu vou me prejudicar. Essa cultura do eu vou me prejudicar, ela tem que ser extinguida. Não existe. Se alguém fez algo para te prejudicar, aquela pessoa terá que se responsabilizar sobre essas atitudes e as escolhas dela. Nem que você tenha que ir até o final do mundo. Vai chegar o momento em que eu vou compartilhar uma experiência bem forte e aí vocês vão entender por que eu estou dizendo isso. Se afaste das drogas, elas não vão ajudar você em nada. Bom, aqui eu repito isso realmente. E as drogas não é só questão de drogas ilícitas, né? Mas também o uso de álcool excessivo. Se você vai passar em ressaca na graduação, com certeza a qualidade dos seus estudos não vai ser a melhor, né? Ou também por causa de excesso de distração, de festas, você não dormir. Então, assim, são muitas coisas que realmente você deve pensar. E que tudo que você escolher e você fizer vai ter consequências, sejam elas boas ou ruins para os seus estudos.
Respeite o individualismo dos outros, não critique, mas não seja egoísta. Uma coisa é as pessoas, de repente eu não gosto lá da forma que o fulano pensa, eu não gosto das atitudes do fulano. Aí também vem uma questão de que a gente também tem que saber o limite que a gente tem perante os outros. As pessoas não são iguais. Então você também, assim como você quer respeito sobre a sua maneira de pensar, a sua visão, você também tem que respeitar a visão dos demais. E muitas vezes a visão de um colega não quer dizer que seja a mesma visão que você tem sobre aquela situação, ou sobre aquele conteúdo, seja sobre o que for. Então respeite o individualismo dos demais. Mas também, isso não quer dizer que você tem que se tornar um egoísta. Eu não concordo com as ideias ou com a visão do fulano, eu não vou ajudar ele. Não é assim. Você não tem que se doar se a pessoa pensar igual a você. Faça as suas coisas, faça a sua doação, faça uma boa ação de forma altruísta. Realmente faça de forma incondicional. Eu só vou ajudar quem pensa igual a mim. É egoísmo. Né? Daqui um pouco tem uma pessoa que não tem tanta afinidade contigo, mas em algum momento da graduação ela acaba te ajudando de uma forma espetacular. Então não se limite mentalmente com restrições mentais ou julgamentos sobre os outros, porque também você não quer ser julgado. E também você deseja ser respeitado. Respeitado ou respeitada, né? Então pense sobre isso. Respeite o individualismo das pessoas. Ódio, raiva, tristeza são seus inimigos. Mesmo que algumas pessoas tentem ou te façam algum mal, te afaste desses sentimentos, pois só te farão mal. Se você passar por alguma situação injusta ou que você foi ali humilhado, que você se sentiu mal, desconfortável com a situação e que brotou dentro de você sentimentos de ódio, raiva, tristeza, saia daquele ambiente, faça qualquer coisa para se limpar desses sentimentos, mas não fique estimulando, não participe. Se você tem que falar algumas coisas, tudo bem, fale. Se você também se perdeu botando essa raiva, esse ódio para fora, mas saiba ser humilde, pedir desculpa e transmutar essa situação. Ficar criando conflitos dentro da graduação não é uma coisa boa. Bom, se existirem conflitos por injustiça, e como já falei, você tem que ir até o final do mundo para que a justiça seja feita, isso é uma outra coisa. Tente levar a sua graduação com alegria, não permita que pessoas com ódio, com raiva, né, queiram te ficar todo momento te desarmonizando. Você vai acabar perdendo na qualidade dos seus estudos. Já falei também algumas vezes, vergonha é para fracos. Você não é pior ou melhor que ninguém. Todo mundo tem dúvidas em alguma coisa. Tenha firmeza, coragem e alegria perante os desafios. Então não fique envergonhado porque você não está entendendo, porque você está com dificuldade em alguma coisa. Se você é estudioso, é dedicado, organizado, tem disciplina e está com dificuldade, pode ter certeza que os demais colegas também estarão com dificuldade, certo? O acúmulo de bons resultados te levará para outras conquistas com excelência. Quanto mais resultados que te deem uma energia de alegria, de orgulho, mais motivado você seguirá para continuar alcançando estas conquistas que te fazem te sentir bem. Então é importante ter aquela lista com as notas. Você vai olhando, olha que legal, você vai construindo, isso faz parte da caminhada. Você está conectando, não está as coisas acontecendo simplesmente por acontecer. Seja verdadeiro, verdadeira e decisivo ou decisiva em sua postura como discente. Já falei também isso várias vezes e eu estou repetindo nesse módulo, relembrando algumas coisas que a gente já falou, porque é importante. Tudo que foi dito aqui até agora tem que ser colocado em prática em todos os momentos. Não são coisas para um momento. São coisas que você vai estar sendo constantemente testado ou testada e precisa colocar em prática, precisa lembrar. Esse curso é para te fortalecer, é para te deixar consciente de muitas coisas, para que você saiba ter discernimento e saiba como agir perante os desafios.
Então, realmente, quando você decidiu que você vai ser uma discente ou um discente consciente, siga assim, realmente colocando em prática. Não seja arrogante diante de suas conquistas. Não é para isso que se trilha um caminho com amor e dedicação. Seja o mais discreto possível, isso ajuda você a manter sua caminhada mais leve. Você não estará tendo um ótimo rendimento para ficar se exibindo, para mostrar como você é bom. Esse é um caminho perigoso, porque uma coisa é você estudar com amor e você sentir uma alegria interna com as consequências do seu estudo. Outra coisa é você, eu tenho que estudar porque o fulano vai me admirar, a fulana vai me admirar, eles vão todos acharem que eu sou um gênio, não sei o que, bobagem. Você não tem que estar fazendo isso com esse objetivo. Porque se você ficar pensando assim, você vai estar muito mais preocupado em mostrar resultados, para que os outros te admirem, do que realmente ficar em paz, estudando com alegria e com amor. E essa busca por resultados específicos, elas podem trazer frustrações, certo? Então não crie uma imagem de algo que você nem tem controle, saber como vai ser a cada semestre. Simplesmente faça o seu melhor com carinho, com amor, pelo seu bem-estar como discente, não para ser arrogante e ficar se exibindo aos demais colegas. Porque até mesmo quando a gente fala em praticar o amor e fazer o bem, imagina assim, daqui a pouco a pessoa tem um monte de dificuldade, tem um monte de problemas financeiros, e aí chega um colega, olha só, eu tirei 10 naquele componente, eu entendi tudo, e daqui a pouco aquele colega se esforçou, só que tem um monte de dificuldades, não consegue se organizar nos estudos que nem você se organiza, e aquela pessoa reprovou. Essa sua fala de arrogância, querendo se exibir, mostrando que você é bom, o que vai fazer? Vai fazer essa pessoa se sentir péssima, vai fazer essa pessoa se sentir desmotivada, vai fazer essa pessoa se sentir mal, um fracasso. E ela não vai te admirar. Ela, inclusive, pode até começar a ter inveja, porque ela não vai entender como é que você consegue se organizar dessa forma. E aí, daqui um pouco, você está recebendo uma carga negativa porque você foi lá um exibicionismo em relação às suas notas. Quem é bom não precisa ficar se reafirmando em cima dos outros. Saiba disso. Então, seja discreto. Como é que tu foi na prova? Eu fui bem. Daqui a pouco a pessoa ali está precisando de uma ajuda, está super mal, está triste. Ajude. Converse com ela. Daqui a pouco você percebe quais foram as falhas ou as faltas de atitude que aquela pessoa não teve. Você dá um conselho, já muda o ânimo dela, já muda a energia dela. Daqui a pouco você passa a ajudá-la a estudar junto com ela. Então, assim, realmente seja humilde. Saiba lidar com as suas falhas. Você também vai estar sempre num processo. Por mais que você seja organizado, eu já falei, você estará sempre sendo desafiado. Então também saiba lidar com as suas falhas. Também faça uma autorreflexão sobre o que você precisa melhorar. E sempre terá o que melhorar. Não se acomode. Nem tudo acontece exatamente como a gente quer. E tudo tem sua hora certa para acontecer. Isto é certo. Por exemplo, eu me dediquei lá e não fui tão bem numa prova, numa avaliação. Ou acabei relaxando e podia ter me preparado muito melhor para um trabalho e acabei fazendo uma apresentação que eu podia ter feito muito melhor. Bom, tudo isso vai depender da sua organização, da sua consciência e seu domínio em relação ao que você está fazendo. Mas por isso que eu digo, só faça o seu melhor e esteja em paz internamente quando você faz algo em relação aos seus estudos. Porque senão você vai acabar começando a criar frustrações e aí você começa a idealizar algo específico em relação a um conteúdo, a uma prova, a um trabalho. E como eu falei aqui, nem tudo acontece como a gente quer. E tudo tem a sua hora para acontecer. Daqui a um pouco, até mesmo esse amadurecimento, todas essas informações, toda essa organização com os estudos, você vai ter um tempo para assimilar tudo isso. Então, assim, saiba cuidar de você. Saiba lidar com todas essas reflexões, esses sentimentos internos. Isso é muito importante. Outra coisa, olha só.
os seus docentes já têm a vida profissional deles garantida. Por que eu estou dizendo isso? Faça a sua parte e não espere por eles. Às vezes a gente vê ali alguns discentes que vão para a sala de aula e são pessoas assim que não têm uma autoconfiança, uma autoestima forte, dependem muito do que os outros dizem, né, sobre ela para que ela possa se sentir forte e acabam depositando o seu sucesso ou os seus fracassos simplesmente na relação discente e docente. Você tem que entender uma coisa, por mais que você vá na sala de aula e que você esteja atento em relação a todo o conteúdo que o professor está explicando, numa sala de aula o professor não tem como explicar um livro inteiro. Por isso que ele dá algumas explicações resumidas e pede que você estude por fora, que você faça tais e tais leituras, que você faça tais e tais exercícios. Por que eu estou querendo te dizer isso? Porque também, olha só, se você já não anota nada na aula, você já está indo por um caminho que você ainda vai ter que batalhar muito mais. Agora, mesmo você fazendo todas as anotações em sala de aula, o que você teve em sala de aula é resumido. Então, com todas as leituras complementares que ele pediu, os trabalhos, toda essa preparação vai depender de você. Então, não fique esperando e os seus resultados simplesmente acontecerão com base no que o professor passou. Ele está fazendo o papel dele de explicar da melhor forma, depois de tirar dúvidas, mas o seu interesse em relação ao conteúdo, ele é seu e não depende do professor, não depende do docente. O quanto você vai estar interagindo com aquele conteúdo, como você vai olhar para aquele conteúdo, como você vai se dedicar para aquele conteúdo, depende só de você. E às vezes pode ser que numa aula você não entenda nada e que você vai ter que correr atrás para entender. Você pode às vezes sair até com mais dúvidas do que entendimento em relação a um conteúdo. Isso faz parte. E o peso de resolver isso não é do docente. Vai ser do discente. E durante a graduação eu pude até ver esses comentários de alguns docentes. Eu estou vendo que um aluno está com dificuldade, mas não procura. E é uma pessoa super do bem, uma pessoa dedicada, mas tem vergonha de mostrar que não está sabendo. Procure, peça ajuda. Então não largue a carga das suas consequências em relação às suas reprovações ou aprovações em cima do docente. Ele vai fazer a parte dele dando a aula, vai passar as instruções das tarefas que você vai ter que fazer, e esse processo de estudo, dessa rotina de estudo, é o que vai fazer a diferença em reprovar ou não no conteúdo, em dominar ou não o conteúdo. Então, assim, eles não estão ali para serem paternos ou maternos. Eles são os seus mentores e estão sendo pagos para isso. Eles não estão ali para ficar te bajulando, né, para ficar com pena de você, para fazer te carregar no colo. Não, eles vão passar o conteúdo da melhor forma possível, mas vai depender de você. Às vezes a gente vê essa questão assim, bem paternal e maternal. Não estou dizendo que você não possa ter uma relação mais íntima com os docentes. Pode, mas não confunda isso com o seu papel, com as suas responsabilidades. Como se isso fosse facilitar o seu caminho. Eles já passaram pela graduação, eles já fizeram seus mestrados, seus doutorados, já passaram no concurso, têm a vida feita. Agora, se você vai levar os seus estudos na brincadeira ou vai ficar ali todo carente, eu não estou sendo assim frio em relação a isso. Eu estou falando isso para o seu bem. A carência, ela é normal. Só que às vezes isso pode chegar a níveis que você vai se perder nos seus estudos. Então, se concentre, seja forte. É importante eu lhe falar isso. É muito importante. Saiba separar as coisas. O semestre está acabando e você está esgotado? Ótimo! Se o seu cansaço for resultado do seu empenho com os estudos, está tudo certo. É assim mesmo. Agora, que o seu cansaço seja por causa dos esforços que você colocou durante o semestre. E não por causa de estresse, de preguiça, de cobrança, por você não ter feito nada. Certo? Porque também não fazer nada também cansa. Porque uma mente que não está em paz,
não dorme bem, não descansa, não relaxa fisicamente e parece que está super esgotado. Pense nisso. Todos os dias são dias de estudo. Se desprenda da ideia de que o final de semana é só para curtir e descansar. Se divirta, mas saiba que o final de semana pode ser o melhor momento para você manter seus estudos em dia, fazendo as coisas com um pouco mais de tranquilidade. Ou melhor, pode ser a salvação dos seus estudos. Para mim, durante a graduação, o final de semana era o melhor momento. Eu entrava lá para o meu quarto, claro que eu tinha as minhas saídas, mas aí ó, eu não tinha hora ali para poder, não precisava levantar cedo. Eu podia me concentrar com calma. Eu podia estudar 3, 4 horas, sair um pouco, olhar um filme, depois voltar a estudar mais 3. Podia dormir, podia descansar. Então o final de semana não é para você abandonar os seus estudos. Ao contrário, eu podia adiantar trabalhos, podia fazer as coisas com mais calma. Então assim, ó, era o momento de respirar, mas fazendo. Então não se iluda, tem assim, porque principalmente do ensino médio se traz essa cultura de, eu estudo de segunda a sexta e sábado e domingo é festa. Bom, se você realmente quer estar entre os melhores alunos, e eu digo isso como não como um objetivo, né, de exibicionismo, mas eu digo assim, como realmente um reconhecimento de que você está fazendo o seu trabalho muito bem, você não pode ver o sábado e o domingo como dias de não se fazer nada com relação aos estudos. Todos os dias são dias para estudar, de segunda a segunda, para você cumprir com a sua responsabilidade como discente. E digo de coração, final de semana, para mim, foram os melhores, porque eu pude fazer as coisas com mais tranquilidade, com mais concentração. Mude essa ideia. Use o final de semana para você estar sempre à frente, certo? Mas também não fique só dentro do quarto estudando. Interaja com a família e amigos, mas com responsabilidade, sem perder o foco nos estudos. O lazer não pode atrapalhar os estudos e vice-versa. Você não vai ficar ali isolado no mundo só estudando e não interagindo. Extremos nunca é bom. Seu esforço será recompensado como uma consequência e não como um resultado de uma busca. Faça a sua parte sem pensar nisso, dando o seu melhor sempre. Quem muito espera ou deseja sem limites pode acabar se frustrando. Jamais esqueça que você não tem controle sobre tudo. Já falei sobre isso, então assim, simplesmente faça e esteja com aquele sentimento de paz, de que você realmente fez o melhor que podia e você está satisfeito internamente com o que você está fazendo. E os resultados disso você deixa para quem vai estar corrigindo e te avaliando, certo? Colar nas provas é o maior sinal de fraqueza, desrespeito e ilusão. Não adianta você fazer um curso chamado Graduação com Sucesso, querer aprender tudo isso para você ir lá colar nas provas. Que profissional que você vai ser? Que consciência você terá sobre até a sua ética profissional? Se você for um médico, um advogado, o que for, e você tenha que, por exemplo, fazer uma cirurgia, você vai colocar o livro ali e vai ficar olhando como se faz, ou vai botar um vídeo de alguém fazendo para você fazer? Copiar e fazer? Não, né? Com certeza não. Você tem que entender e compreender. E se você pensa que você estará fazendo um bem colando na prova simplesmente por uma nota, fulano, numa entrevista de trabalho, o que você acha de tal coisa? Não me lembro, eu colei. Nem me lembro desse conteúdo, nem me lembro que existiu esse conteúdo. Eu simplesmente botei no papel, não forcei minha mente. Eu tinha muita preguiça mental de estudar, então eu só ficava colando. Chegamos ao final desta aula. Vou seguir te dando mais dicas até o momento em que a gente vai chegar ali e ver alguns exemplos na prática de como estudar, certo? E eu vou te explicar também outros passo a passos da sequência de como você vai desenvolver o processo de estudo em relação aos conteúdos. Tudo de bom, fica com Deus, um grande abraço e te mando o melhor para os seus estudos. Até a próxima aula.